Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez nós estamos cá com conversa do Islã, sobre o Islã, não é? Conversa esta que tem vindo a levar ao meu consumidor aí algumas lições muito bem sábias, não é? E tem levado a cabo algumas questões. Nós temos tido uma resposta plausível que nossos irmãos, os que não têm muito tempo em sentar dentro de uma masjid, de uma mesquita, e ele aprende através do seu telefone onde ele anda, em vez de abrir o telefone para poder ver outras coisas que não são desejáveis, e ele abre mesmo e encontrando conosco dentro de seu tela e falando do Islã. E hoje também não será diferente. Nós hoje vamos falar sobre a violência na sociedade, em particular, cingindo a violência. Existe uma violência que um pai faz para seu filho, existe uma violência que um professor faz para seu aluno, existe uma violência que um marido faz para sua esposa. Existe até uma violência que um vizinho faz para o outro vizinho. O que é violência? Nós queremos saber, e quais são os ditames de aula de Nabi Karim ﷺ sobre a violência, e em particular muita gente dizem que a mulher muçulmana vive de uma forma cíclica, violentada, quando fala de seus vestes, quando fala da sua presença dentro de casa, quando chama da atenção com seus filhos, seu marido, uma mulher mais caseira, e eles acabam dizendo que não, os muçulmanos estão sendo oprimidos. Mas nós não podíamos saber isso com mais ninguém, senão a Paz Safina Manas, que vai nos trazer aqui ela como primeiro como uma mãe, segundo como uma professora, terceiro como uma esposa casada, não é? Como é que ele se sente neste clima todo quando há perguntas dessa virem do outro lado, em particular do Ocidente, não é? E como é que ela se sente sendo uma mulher também, em quarto lugar ela é uma mulher. Nós desejamos ela boas-vindas a Paz Safina Manas conosco aqui nesse estúdio de Anis TV. O que tem a nos dizer sobre a violência? Quando se fala violência, o que significa? Porque o que se fala é violência no Ocidente, não é a mesma coisa violência no mundo árabe. Para si, o que é violência? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecer por mais uma vez me terem convidado para debruçarmos a respeito de um tema que é preocupante no mundo em geral e de forma particular na religião, porque alastra-se esta violência para o mundo religioso, infelizmente nos dias de hoje. A mulher, infelizmente, ela tem sofrido, ou ultimamente ela tem sofrido violência. Essa violência em algum momento é física, em outros momentos é psicológica, em outros momentos é verbal. Então, por causa desta violência, eu acredito que o mundo está como está. Porque a violência, ela destrói a dignidade da mulher, destrói a autoestima da mulher, e destruindo isso, ela fica sem aquela vontade de viver, fica sem aquela vontade de contribuir para a sociedade a partir da educação dos próprios filhos. Ela pensa, por que eu vou me esforçar em educar filho de alguém que está sempre a oprimir-me, ou que está sempre a dar-me porrada, por exemplo? Ou por que eu vou me esforçar em estar num lar ou em estar com filho de alguém que simplesmente não fica em casa? Porque isso também é um tipo de violência. É uma violência silenciosa. O homem sai, não diz onde vai, não diz que hora volta, por vezes pode vir com amigos e não informa a esposa que estou a vir com alguém. A esposa sempre tem que fazer algum arranjo, e quando não faz bem, ela é xingada, por vezes em frente dos próprios amigos ou em frente de algum familiar. Então, a autoestima da mulher cai,
o desejo de ela viver e sobreviver também é muito ínfimo. Então, é um tema muito, mas muito preocupante que tem destruído várias mulheres e, por conta disso, destrói a sociedade. Num momento como este, nós estamos quase no ano 2025, onde há tendência da academia tomar seu espaço. Há muitos acadêmicos, muitos formados, que estudam leis a todos os níveis. Queremos falar em particular na religião islâmica. Hoje tu não andas em nenhum bairro sem encontrar um Molana, um Hafiz, que está a estudar também esses direitos do ser humano e direitos da mulher, deveres que tem sobre a mulher. Mas isso tudo que a Passa Fina acabou de nos trazer aqui, de vez em quando calha mesmo com essas personalidades, esses ilustres, né? E acaba encontrando um Molana manhoso, um Molana que acaba atropelando o Corão de torta direita, ou como acaba de dizer, sai, não despede, volta o dia que quiser, mas ele é um alim. Será que esta mulher, o que deve fazer para voltar, chamar a atenção do seu marido, não fazer estas atividades, estes atos? Eu penso que tudo, ou sim, tudo depende da educação. Ou seja, a educação é a base de tudo. Essa educação religiosa ou a partir da sua casa? Em todos os aspectos. Educação religiosa, educação secular, entre outros tipos de educação. Significa que toda mulher, ela deve ir à procura do conhecimento. Porque Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele quando disse a procura do conhecimento é obrigatória para todo muçulmano, ele não distinguiu aqui se é muçulmano homem ou mulher. Ele disse que a procura do conhecimento era para todos. E Allah subhanahu wa ta'ala também, quando diz Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, quando ele diz leia em nome do teu Senhor que te criou, ele não estava a dizer que apenas a ala masculina é que tinha que ler. Mas a ala feminina também tem que... A ala feminina também tem que ir atrás. A ala feminina estudando, aprendendo, tendo uma educação, ela acaba sabendo o que é o bem e o mal. Sim, quais são os direitos dela, quais são os deveres dela. E ela consegue se expressar, ela consegue mostrar com A e B o quão o marido está errado ou está certo. Mas, como estava a dizer, tudo depende da educação da própria mulher. E no ato de educarmos a mulher, ou no ato em que a mulher vai se educando, ela ganha habilidades para poder enfrentar o mundo, ela ganha habilidades para poder enfrentar a família, o marido e por aí fora, por causa da educação. Por isso é importante, eu bato nesta tecla que é importante, mas muito importante, que as mulheres se esforcem, que as mulheres procurem se formar tanto religiosamente, assim como academicamente, né? Fazendo cursos que possam te levar a valorizar primeiro a si como mulher, depois valorizar a religião, que é a religião islâmica nesse caso, e a valorizar o próprio conhecimento que a mulher possui. Agora, a Pá acabou de dizer aqui, de nos explicar que existem violências verbais, violências psicológicas, violências. Podem nos definir melhor em cada uma, exemplificando quais são, por exemplo, a violência verbal, o que é psicológico, o que é? A violência verbal é quando se usa frases ou palavras pejorativas que fazem com que a mulher se sinta embaixo. É rebaixar a mulher através de palavras. Por exemplo, que tipo de mulher és tu? Simplesmente porque ela fez alguma coisa que o marido não gostou. Eu penso que é uma palavra que aquilo fica na mente da mulher e ela procura entender o que eu fiz. Para merecer essa palavra. Sim. Será que não estou a fazer as coisas corretas? E se não estou a fazer, o que o meu marido devia fazer? Era sentar comigo e dizer, mulher,
aqui e aqui eu não gostei, ou aqui e aqui, em vez de fazeres assim, tinhas que fazer assim, né? Ou mesmo insultar a ela, sua isto, sua aquilo, sua aquilo. Existem homens que, quando estão emocionados, também falam demais. Infelizmente, infelizmente. Por isso, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele aconselhou-nos quando estamos nervosos, o que nós devemos fazer. Se estamos de pé, devemos sentar. Se estamos sentados, devemos ficar deitados. E, no outro caso, ir fazer o dom, porque a fúria vem do fogo e o fogo o Sheitano foi feito de fogo. Então, naquele momento, nós estamos sob efeito dos pensamentos satânicos. Então, por isso, é aconselhável ir fazer o dom. Se puder, façam os 2 rakats para relaxar melhor, porque naquele momento que nós estamos a fazer aqueles 2 rakats, nós estamos em frente a Allah subhanahu wa ta'ala, que é salam, é paz. Então sentimos uma certa paz. Depois daí podemos conversar bem com a nossa esposa ou com o nosso esposo. Violência física é aquela em que o homem usa força, batendo a sua esposa. Outros até dão um soco na vista e tudo mais. Então, é uma violência que eu não desejo para ninguém e eu gostaria que todo homem que está a me ouvir, que está aqui a assistir o programa, se tem este comportamento, eu aconselho a parar, pegar a sua esposa, pedir desculpa e fazer 2 rakats, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala por um dia ter agredido a sua esposa fisicamente. Ok, então essas violências, se nós formos a ver, para além do marido e a esposa, também existem esposas que tomam comando até chegar a ponto de violar o marido. Existe. Existem? Existe, sim, existe. Qual é a característica de uma mulher que faz isso? Qual é a característica? Não sei bem dizer, mas cada um é cada um. Cada um tem seu comportamento e não é bom. Quando uma mulher não souber receber, não saber receber seu marido, é um sinal de violência? Eu penso que sim, e eu acredito que é uma violência psicológica, porque o marido também fica a pensar, eu fico todo dia fora. Encontra aqueles maridos aí que andam de táxi-moto, tá todo dia a correr, a ser falhado, e ele a falhar carros ali, a cruzar, e não conseguiu muito dinheiro. E esta mulher, quando chega, já que o dinheiro é pouco, então a alegria diminui. Até taximota estamos longe, vamos falar de ambulantes. Ambulantes, um homem que está a lutar noite e dia para satisfazer ou deixar o pão na mesa para sua família. Sim, sim. A todos os níveis. E ele consegue o pouco. Por exemplo, nós aqui na cidade aqui em Moçambique, na cidade da Beira, temos irmãos que vão buscar carvão lá de bicicleta lá, sim, sim, não é? Sim. Um trabalho halal, um trabalho limpo. Ele vai buscar o carvão, vem vender para poder comprar um saco de farinha, comprar cadernos para seu caderno para seus filhos. Aqui é uma classe de pessoas que a gente admira bastante. Aquilo é uma comida halal que ele está a praticar a partir do seu esforço mesmo, e acaba chegando em casa e não é bem recebido com a minha irmã lá, porque não trouxe o valor, não trouxe o valor preferido. Podemos chamar de violência? Sim, é uma violência. Eu acredito, como estava a dizer, é uma violência psicológica que também afeta a mente do homem. E, infelizmente, tem aquele tipo de homem que, por querer agradar a esposa, acaba entrando no mundo de crime. Porque o dinheiro esperado não é aquilo que ele está trazendo, então tem que meter-se num crime para poder trazer um valor, agradar a esposa. Sim, infelizmente. E esse crime será dividido como força moral, ou o pecado com essa mãe, ou só cabe àquele senhor que fez aquele crime? De acordo com a intenção. Eu penso que os dois têm culpa. Quem induz o homem a ir fazer isso é a mulher, por causa do comportamento. Né? Ela induz a ele a fazer aquilo, apesar de ela não dizer com palavras, mas ela diz com atitudes que o dinheiro que tu estás a trazer, eu não estou a gostar. Né? Então, ele, por amar a sua esposa, por não querer deixar a sua esposa, ele prefere
sacrificar a sua dignidade para poder Acaba trazer. fazendo o impossível. Sim. Então, isso não é bom. Nós temos que ser mulheres que são agradecidas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que não agradece o pouco nunca vai agradecer o muito. Significa, por mais que um homem traga 1 milhão, não vai ser suficiente para si, porque aquele pouco que ele trazia, você não conseguia Gerir. sim, não conseguia gerir, ou não conseguia agradecer. Então, temos que ser agradecidas e, principalmente, sermos agradecidas porque ele está a trazer algo halal. Porque algo haram tem consequências que inimagináveis. Eu recordo de uma vez que um professor na madraça, ele contou uma passagem que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava ali com sahabas, né, com seus companheiros. Então, tinham crianças do lado a jogarem bola. Aquela bola entrou no meio. Eles tinham feito um halakãs, né? Então, aquela bola entrou ali. Quando entra, todas as crianças ficaram em sentido. Porque estamos a atrapalhar os mais velhos. Estão ali a conversar, estamos aqui a jogar, a bola entrou ali, então eles em algum momento ficam atrapalhados. Só que saiu uma criança corajosa. Sai dali, vai ali onde estava Nabi, os seus companheiros, leva a bola e sai sem pedir licença, sem nada. Então foi quando Nabi disse: esse é filho de Haram. E coincidiu que o pai da criança estava ali. Depois daquilo terminar, o pai da criança foi ter com Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa criança é minha. Eu fiz nikah e tudo. E nós tivemos a ele depois do nikah. Então Nabi disse: alguma coisa que você consumiu, que depois de tu teres consumido, esta coisa foi ao esperma e conceberam essa criança. Então, Nabi disse: pensa o que você fez. Daí ele começou a pensar. Foi quando depois ele descobriu que houve um dia que ele foi ao mercado, ia comprar fruta. Então, quando ele entregou o dinheiro ao comerciante, o comerciante baixou para poder levar algo, acho que era para levar troco, uma coisa assim. Então, no momento em que o comerciante baixa, ele leva uma tâmara dali e come. Sem o comerciante saber. Uau. Sem o comerciante saber. Então, aquela coisa, aquela fruta, era uma tâmara só. Mas, que deu efeito na criança. Pelo fato de ele ter levado a tâmara sem o consentimento do dono, aquilo ficou haram. Porque ele roubou, vamos dizer assim. Ele roubou, consumiu aquilo. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que atingisse o esperma e concebesse a criança. E a criança ficou daquele jeito com aquele tipo de comportamento, por causa de uma tâmara. Agora, imaginemos alguém que está todos os dias a fazer crime para poder colocar comida. O pão na mesa. É complicado. Sim. É complicado. E agora, por exemplo, outra violência, nossas irmãs que a gente pode chamar de violência, ela, por exemplo, chateou-se, está desesperada com o marido, e o marido, à noite, diz: eu quero você, minha esposa, e ela fecha-lhe as pernas, diz: vai passear. Como é que é? Isso não se chama violência? Também é. Eu penso que é. O que aconselharia isso? Eu, por experiência própria, quando estava para casar, na Zambésia tem uma cerimônia que se faz antes da mulher casar, que chama-se Mereza, que é uma noite de aconselhamento. Algumas fazem uma semana antes, algumas fazem um mês, outras fazem simplesmente uma noite antes da mulher casar. Então, um dos conselhos que se dá nesta mereza é normal zangar-se. É normal estar chateada com seu marido, ele também estar chateado consigo. Mas tens que saber que zangue apenas na cara. Não zangue a parte de baixo. Eu penso que esta educação tem alguma influência religiosa, porque Allah subhanahu wa ta'ala, se a memória não me falha, ele fala num dos versículos que vossas mulheres são como vossas machambas. Usem elas como bem entender. E na matéria de sexualidade, eu acredito que todo casado sabe que existe vários tipos de posição. Existe aquela posição que não interessa se vocês estão a se ver ou não, né? Por isso, nessa mereza disse: zanga na cara e não zangue no sexo. Zangar a todo nível, de uma forma completa, também chama-se violência.
É violência. É violência. Porque acho que aqui vamos começar a falar um outro assunto, mas o assunto de sexualidade é algo que o homem quer libertar-se de alguma coisa. E E, você prende. sim, e se você prende, alguma coisa nele não vai funcionar bem. Ok. É que nem quando alguém está a sentir necessidade de menor ou maior. A pessoa não fica à vontade até libertar. Eu penso que assim também acontece no homem. Agora, estamos a falar um tema muito crucial que é a violência. Já falamos aqui muito, estamos a falar muito da esposa e o marido, não é? Mas também existem crianças que são violadas moralmente, psicologicamente. Encontra mais, não sei se eu chamaria de agressão ou de educação, mas um pouco violentas quando falam emocionalmente e a criança se sente que está maltratada, está sendo maltratada. Qual é a diferença de educação para uma criança, de uma mãe e de um pai para a criança? Quando é que chamaremos de educação e quando é que chamaremos de violência? Eu penso que está mais na intenção. Penso que está mais na intenção e não só na intenção, na intensidade De explanação sim, de alguma matéria? sim. Por exemplo, se uma criança está sempre a levar porrada por fazer qualquer coisa, partiu o copo, está a levar porrada. Saiu de casa sem despedir, está a levar porrada. Voltou depois que o sol entrou, está a levar porrada. Quer dizer, a criança nunca sabe o que exatamente deixa chateado o meu pai. Então, isto é Ou minha mãe. violência. Sim, é. Então, é sempre bom sabermos que criança é uma flor. E flor é algo que, se formos apertar muito, ela murcha, ela estraga-se. Né? Mas também não podemos deixar muito aberta. Né? Ok. Então, é preciso sabermos quais são as coisas, ou seja, devemos fazer perceber à criança o que ela não deve fazer, o que ela deve fazer. Por exemplo, se nós queremos que o nosso filho seja alguém que faz salate, nós temos que ensinar a ele a fazer salate, chamá-lo sempre a fazer salate, sempre aconselhar a fazer salate, a fazer salate. Então, no dia que ele não faz salate, primeiro você fala, se você não fazer salate, eu vou te bater. Fala a primeira vez, fala a segunda vez, fala a terceira vez. Então, depois da terceira vez, aí já você começa a dar porrada. Mas não uma porrada que vai fazer com que a criança, por exemplo, caia no hospital. Porque há daqueles pais, há daquelas mães que quando batem, a criança às vezes até fica a puxar. Parece bater um amigo da mesma ou parece idade. bater um ladrão. Né? Porque quando se bate um ladrão, não se tem piedade. Né? Então é preciso dar uma porrada que a criança consiga perceber que este tipo de porrada aqui eu não quero ter mais. E de vez em quando encontra um pai, não é? Que não ensinou nada ao filho, mas quer reprimir, ou que não ensinou, ou quer cobrar o que não deu. Não chamaria-se isso de violência? Eu não sei se seria violência, mas não há concordância, não há explicação nenhuma para um pai que não ensina a fazer isso. Agora, quando é que se sente, quando é que chamarias que está a violar direitos do vizinho? Direitos do vizinho? Num bairro. E o vizinho tem direito, no Islã, não é? Tem. Um dos direitos é saudar, não é? Sim. Outro direito é deixar não atropelar em termos de comportamento, em termos de ajudar, ele sentir-se vizinho é uma parte da família. Sim. E quando é que nós chamaremos que aquilo é uma violência? Como aqui estava a dizer, eu penso que Maulana acabou respondendo a própria pergunta. Quanto nós damos o direito ao próprio vizinho? Por exemplo, se eu tenho um vizinho e eu simplesmente passo por ele, ele está ali, eu simplesmente passo por ele, não cumprimento nem nada, entro, saio. Primeiro, a nossa convivência não vai ser boa. E segundo, amanhã se eu tiver uma situação, primeiro, sim, se eu tiver uma situação, eu não vou ter como ir ter com o vizinho. O vizinho é sempre a primeira família, é sempre aquele, meu professor na madraça dizia, o vizinho é aquele que quando a sua casa está a queimar, antes da sua família vir, ele há de vir.
Quando tu tiveres alguma infelicidade, antes da sua família vir, o vizinho é que vem. A sua família há de vir enquanto o vizinho já organizou tudo. Então, ele tem esse direito de tu cumprimentares, tu procurares saber como é que ele está, como é que descansaram tudo. Mas quando ele tiver uma necessidade, se estiver no seu alcance, ajude. Ajude. Sim, ele tem esse direito. Quando tiver uma necessidade de ajuda, são conversas com nossa irmã Apá Safina Manassi, nos explanar de uma forma muito frontal o que é violência. Para além disso, este tema é muito vasto, que não podemos terminar em alguns minutos. Por isso, nós vamos tentar encerrar nosso programa aqui a falar de violência. Vamos trazer mais atos. Falamos de violência com o seu marido, com o seu filho, seu vizinho. Vamos trazer próximas vezes violência também com Allah subhanahu wa ta'ala. O que é violar? Atropelar leis de Allah subhanahu wa ta'ala, se chamaríamos de violência ou não. Agora, uma última pergunta que eu quero fazer. No Ocidente, desde que a mulher pode ficar livre, sai, entra quando quiser, seu veste é liberal, e no Islã a mulher tem que usar como a Apá Safina Manassi acaba de usar. E o Ocidente define isso como uma violência. Repreensão sobre as mulheres que não estão livres a viver como querem. Chamaria também de violência, isso ou não? Eu costumo dizer que Shaitan é muito inteligente. Ele dá ideias ao ser humano e essas ideias deixam confuso a própria sociedade. Todo ser humano tem direito à dignidade. E todo ser humano sabe o que é digno para mim, o que não é digno para mim. Do mesmo jeito que toda religião sabe que o que é digno para a religião, o que não é digno para a religião. Essa, sim, pode ser uma violência. Não sei que tipo de violência, mas é violência por quê? Porque faz com que os muçulmanos fiquem contra as regras de Allah, que é o Criador. Logo, quem viola é a mulher que aceita não viver vontade de Allah. Sim. Okay. A mulher é que viola a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala em relação a nós. E eu costumo dizer, não existe não existe prejuízo nas leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe. Mas nas leis do ser humano existem prejuízos. Por essa razão, há sempre aquela reformulação de leis. Estão sempre a reformular, porque isto não está bem, aqui dava para ser assim ou assim. Mas se formos a ver, as leis de Allah subhanahu wa ta'ala permanecem intactas, desde o início até o fim. Permanecem intactas desde o início até o fim. São palavras de Apá Safina Manassi, nos trazer aqui uma explanação sobre a violência. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Até o próximo programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.